Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E assim nós entramos hoje no 9º e último dia de exposição do livro de Atos dos Apóstolos. E estarei expondo os capítulos 26, 27 e 28. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que foi uma honra e um privilégio poder servir e estar com os irmãos esses 9 dias. Meu sincero desejo é que as exposições possam ter contribuído para um melhor entendimento do livro de Atos. Mas vamos seguir em frente. No capítulo 26, dos versos 1 até o 23, foi um momento dramático quando Paulo colocou-se diante desse representante da família de Herodes, uma família mundana, ambiciosa e moralmente corrupta, que geração após geração havia se colocado em oposição à verdade e à justiça. O seu fundador, Herodes o Grande, tentou matar o menino Jesus. O seu filho Antipas, o tetrarca da Galileia, decapitou João Batista e ganhou do Senhor Jesus o título de raposa. O seu neto Agripa I assassinou Tiago, filho de Zebedeu, com a espada. Agora vemos Paulo diante do filho de Agripa. Mas Paulo não estava nem um pouco intimidado. Ele estava certo ao dizer que Agripa estava familiarizado com os costumes e questões que há entre os judeus. Paulo então conta a história da sua vida, dirigindo a atenção às 3 fases principais. Ele se retrata como um fariseu rigoroso, o perseguidor fanático e o apóstolo comissionado. Saulo deveria ter sido uma figura familiar em Jerusalém quando ainda sentava-se aos pés de Gamaliel, o rabino. É provável que tivesse adquirido boa reputação por sua erudição, retidão e zelo religioso. Muitos judeus da Palestina, ainda vivos, sabiam como tinha sido a sua infância, primeiro em Tarso, depois em Jerusalém. E mais do que isso, eles o conheciam pessoalmente e podiam testificar por experiência própria que ele pertencera ao partido mais rigoroso do judaísmo, o farisaísmo. Era muito estranho, portanto, que agora fosse julgado por sua esperança na promessa de Deus aos patriarcas, que eles também compartilhavam. Ou seja, que Deus enviaria o seu Messias para salvar e redimir o seu povo. As 12 tribos ainda aguardavam ansiosas o cumprimento dessa promessa. Mas Paulo acreditava que ela já fora cumprida em Jesus, cuja ressurreição era a prova de sua messianidade e também a garantia da nossa ressurreição. Por que alguém deveria julgar inacreditável a ressurreição? Os fariseus acreditavam nela. E agora Deus a tinha demonstrado, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Em segundo lugar, Paulo descreve a sua perseguição fanática de Cristo. Saulo, o fariseu, estava convencido de que sua solene tarefa era opor-se ao nome e às reivindicações de Jesus o Nazareno, como se ele fosse um impostor. E mais, Paulo estava à altura de suas convicções. Ele começou o seu programa de perseguições em Jerusalém, armado com a autoridade recebida dos principais sacerdotes. Não só prendeu muitos discípulos de Jesus, como também votou contra eles quando eram condenados à morte. Vasculhou as sinagogas à procura de cristãos, a fim de puni-los. Isso deve ser uma referência ao açoitamento, o castigo usado nas sinagogas. Como ele diz, tentou fazê-los blasfemar à força e, em sua obsessão, os perseguiu, mesmo por cidades estranhas. Em terceiro lugar, Paulo descreve a sua conversão e o seu comissionamento como apóstolo.
Damasco era uma das cidades estranhas por onde Paulo viajou, equipado com a ordem de extradição do sumo sacerdote. Mas antes de chegar ao seu destino, aconteceu a intervenção divina. Uma luz celestial mais forte do que o sol ao meio-dia brilhou ao redor de Paulo e seus companheiros, caindo todos por terra. Então uma voz, falando com Paulo em aramaico, perguntou por que ele estava a persegui-lo. E citando um conhecido provérbio, declarou que ele sofria por recalcitrar. Em uma tradução mais simples, chutar contra os aguilhões. A pergunta da voz anônima, por que me persegues? Saulo respondeu com outra pergunta, quem és tu, Senhor? Com certeza, quando a voz declarou, eu sou Jesus a quem tu persegues, pelo menos duas verdades devem ter sido registradas na consciência de Saulo. A primeira é que o Senhor Jesus crucificado estava vivo e tinha sido, portanto, vindicado. A segunda é que Jesus se identificou tão intimamente com os cristãos que persegui-los era o mesmo que persegui-lo. Portanto, devia considerá-los como o próprio povo de Deus. Em seu relato diante de Agripa, entretanto, o que Paulo enfatizou não foi a conversão, mas a sua comissão. Não a maneira como se tornou discípulo de Cristo, mas como foi escolhido para ser um apóstolo. A primeira ordem para ele foi: levanta-te e firma-te sobre teus pés. A ordem para que se levantasse era uma preliminar necessária para a ordem de ir, que era o prefácio do seu comissionamento. De fato, o comissionamento de Saulo como apóstolo de Cristo foi moldado deliberadamente para lembrar os chamados de Isaías, Ezequiel, Jeremias e outros para serem profetas de Deus. Assim como Deus enviou os seus profetas para anunciarem a sua palavra ao seu povo, Cristo também enviou os seus apóstolos para pregarem e ensinarem o seu nome, incluído Paulo, que fora enviado para ser o apóstolo dos gentios. Paulo agora passa da comissão de Cristo para a sua resposta a ela, e ao descrevê-la, substitui a narrativa por um discurso direto a Agripa. Paulo começa sua declaração com uma negação dupla. Não fui desobediente. Como poderia ter sido? Era evidente que a visão vinha do céu e tinha um efeito esmagador. Sua oposição fanática foi vencida no instante e suas dúvidas secretas foram respondidas. Cristo apareceu para ele e o comissionou. Sua obediência correspondia exatamente à carga recebida. Primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e na Judéia, e depois também aos gentios. Ele anunciou as boas novas para que as pessoas se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Foram a proclamação e as promessas de Paulo aos gentios, indicando que eles poderiam receber vida nova através da fé em Jesus e participarem diretamente da nova comunidade, sem a necessidade de se tornarem primeiros judeus, que provocaram a oposição ferrenha dos judeus. Por isso, eles o prenderam no templo e tentaram matá-lo. Mas ele foi resgatado de suas mãos, de acordo com a promessa de Cristo e a ajuda de Deus, que estivera com ele até aquele momento. Como ele diz, por isso permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. E o que Moisés e os profetas disseram que aconteceria? Eles predisseram 3 eventos. Primeiro, que Cristo deveria padecer. Segundo, que ele seria o primeiro da ressurreição dos mortos. E, em terceiro lugar, que ele anunciaria luz ao povo e aos gentios. Ou de uma forma mais simples ainda, Jesus o Cristo era o servo sofredor de Isaías,
que padeceria e morreria por nossos pecados, seria ressuscitado, exaltado e elevado, e se tornaria uma luz para os gentios. Dos versos 24 a 29 do capítulo 26, em vez de um resumo ordenado para concluir o julgamento, Lucas registra uma discussão bem pouco ortodoxa entre o juiz e o réu. O que Paulo havia dito estava totalmente fora do reino material em que Festo vivia. E Festo, embora ele mesmo estivesse em total escuridão, objetou em alta voz que Paulo estava mentalmente afetado e atribuiu sua insanidade ao fato dele ser muito estudado. Paulo, entretanto, responde com serena dignidade e se tornando respeitoso. Não estou louco, nobre Festo, mas falo palavras de verdade e sobriedade ou bom senso. Paulo ainda acrescenta que o rei Agripa sabia das coisas de que falava, coisas bem conhecidas entre os judeus, pois não haviam sido feitas em oculto. Então, Paulo, ousadamente, mas respeitosamente, dirige uma pergunta direta ao rei. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que tu crês. Embora pareça evidente que Agripa foi seriamente afetado pelo que Paulo disse, ainda assim sua resposta a Paulo pretendia rejeitar a questão. Ele diz: quase me persuades, ou por pouco me persuades a tornar-se um cristão. Ele não era desdenhoso, mas não tinha intenção de confessar a Cristo ante aquela assembleia reunida. Paulo responde: queria Deus, tanto no pouco como no muito, que não só tu, mas todos os que hoje me ouviram se tornassem como eu, exceto por essas correntes. Dos versos 30 ao 32 do capítulo 26, o rei se levantou, indicando, é claro, que a audiência estava encerrada. Ele não queria ficar mais embaraçado. Outros o seguiram, incluindo Festo. Conversando em particular, eles concordaram que Paulo não era culpado de nenhum crime que merecesse a morte ou a prisão. Agripa disse a Festo que Paulo poderia ter sido posto em liberdade se ele não tivesse apelado a César. No capítulo 27, dos versos 1 a 12, Lucas acompanhou toda a viagem de Paulo, desde Jerusalém até Roma. Quando foi decidido que fossem para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Alguns estudiosos sugerem que esses outros presos já estavam condenados à morte e viajavam para suprir Roma, que exigia incessantemente das províncias o envio de vítimas humanas para entreter a população com a morte delas na arena. Parece que não havia nenhum navio disponível para transportar os prisioneiros diretamente até a Itália. Por conseguinte, a viagem de Cesareia a Malta deu-se em 2 estágios, em 2 navios, que vinham respectivamente de Adramítio e Alexandria. Lucas e Aristarco conseguiram permissão para seguir viagem com Paulo. Uma sugestão plausível para obterem essa permissão era que eles devem ter seguido como seus escravos. Isto deve ter aumentado a importância de Paulo aos olhos do centurião e talvez tenha sido, em parte, responsável pelo respeito com que ele foi tratado. O primeiro porto da escala foi Sidom. Deve ter sido uma parada comercial para o navio, mas para Paulo foi uma oportunidade valiosa de ter algumas horas de comunhão com amigos cristãos. Então atravessaram o mar aberto e navegaram longe do litoral da Cilícia e da Panfilha, e então chegaram a Mirra, onde trocaram de navio. Só agora Júlio, o centurião, encontrou o que havia procurado antes, ou seja, um navio que navegasse para a Itália.
Esse navio trazia uma carga de cereais e vinha de Alexandria, no Egito, que era o maior celeiro de grãos de Roma. Navegando entre o continente e a ilha de Rhodes, eles chegaram a Cnido, que se encontra no extremo sudoeste da Ásia Menor. Mas de lá, o vento os forçou para irem rumo a Creta. Contornando o cabo de Salmona, chegaram a bons portos. Todos sabiam que não poderiam continuar a sua viagem até a Itália. Teriam que passar o inverno em algum lugar. A única questão era se deveriam permanecer em bons portos ou procurar um porto melhor, pois tinham entrado numa época perigosa para a navegação, que sempre precisava parar no início de novembro. Paulo, que já tinha viajado muito no Mediterrâneo, os advertiu de que continuar a viagem poderia causar dano à carga, ao navio e às vidas. Mas o piloto e o proprietário do navio pensavam de forma diferente e o centurião concordou com eles. Assim, eles decidiram prosseguir mais 64 quilômetros até Fenice. Nos versos 13 a 20 do capítulo 27, a suave brisa os iludiu, mas um tufão de vento chamado Euroaquilão forçou o navio a se deixar levar por ele. A embarcação já estava em grande perigo, pois uma vez levado para longe de Creta, não havia mais portos, apenas o mar aberto. É fascinante ler as 5 medidas de precaução tomadas pela tripulação em sua tentativa desesperada de salvar o navio. Primeiro, com muito esforço, conseguiram puxar a bordo seu bote de salvamento. Segundo, eles cingiram o navio, passando cabos por baixo do casco para manter suas tábuas unidas para evitar que ele quebrasse ao meio. Terceiro, temendo os bancos de areia de Sirte, arriaram ou desceram a âncora flutuante para agir como freio à medida que eram empurrados para a frente. Quarto, no dia seguinte, vendo que a tempestade continuava implacável, jogaram parte da carga no mar. E quinto, no terceiro dia da tempestade, lançaram fora o máximo de equipamento do navio que podiam. E por fim, depois de muitos dias, 11 para ser exato, de tempestade avassaladora, sem sol nem estrelas para guiá-los, parece que toda a tripulação perdeu qualquer esperança de ser salva. Mas foi nessa crise de desespero que Paulo se levantou com algumas palavras de encorajamento. Dos versos 21 ao 26 do capítulo 27, Paulo já havia falado uma vez, expressando a sua opinião quanto ao local em que o navio deveria hibernar. Mas seu conselho tinha sido ignorado. Agora Lucas relata suas 3 intervenções seguintes, sendo cada uma delas um apelo claro à tripulação do navio. Ele começa seu discurso dizendo que, na verdade, era preciso terem-no atendido. Em todo caso, agora ele tinha plena confiança naquilo que estava para dizer. 2 vezes, Paulo lhes pediu que mantivessem o bom ânimo. Com que base? Porque nenhum deles, mas apenas o navio se perderia. Como ele poderia ter tanta certeza? Porque na noite anterior, um anjo do Deus a quem ele pertencia e servia tinha estado ao seu lado, dizendo-lhe para que não temesse, prometendo que ele teria de se apresentar a César, e acrescentando que Deus lhe daria a vida de seus companheiros de viagem. Essas promessas divinas eram o fundamento do apelo de Paulo para que todos mantivessem o bom ânimo, pois ele acreditava em Deus, em seu caráter e em sua aliança, e estava convencido de que ele cumpriria suas promessas, embora o navio tivesse de encalhar em alguma ilha. Dos versos 27 ao 32 do capítulo 27, agora já fazia 2 semanas que o navio fora arrastado do abrigo de Creta e estava sendo levado pelo Adriático. Mas na 14ª noite, perto da meia-noite, os marinheiros sentiram a proximidade da terra.
provavelmente porque conseguiam ouvir as ondas quebrando na praia. Assim, os marinheiros fizeram sondagens, descobrindo primeiro 37 metros e depois 27 metros de profundidade. Temendo rochas ou um recife, jogaram 4 âncoras da popa para manter o navio seguro e oraram pedindo que amanhecesse. Foi então que, como nos conta Lucas, os marinheiros tentaram fugir. Fingindo querer soltar mais âncoras, eles baixaram o bote, desta vez da proa. Mas de alguma forma Paulo soube o que estava acontecendo e disse a Júlio e aos seus soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Evidentemente, a promessa de Deus de que ele lhe daria a vida de todos os que estavam a bordo pressupunha que eles permanecessem juntos. Assim, os soldados cortaram os cabos do bote, deixando-o ir. No capítulo 27, dos versos 33 a 38, o sol estava para nascer quando Paulo interveio pela terceira vez, rogando a todos que comessem, pois não se alimentavam havia 2 semanas. Ou por causa da tensão constante da espera, ou porque a comida estava encharcada, ou ainda porque era impossível cozinhar durante a tempestade. Mas agora ele os forçou a comer para que sobrevivessem, pois acrescentou, numa aparente alusão ao ensino de Jesus: nenhum deles perderia sequer um fio de cabelo. A seguir, ele lhes deu um exemplo. Agradeceu publicamente pela comida e começou a comer. Como resultado, o restante do grupo recuperou o ânimo e seguiu seu exemplo. Só agora Lucas menciona que havia 276 pessoas a bordo. Será que eles foram contados por causa da distribuição da comida? Depois de comerem tudo o que quiseram, jogaram o resto do trigo no mar. Dos versos 39 a 44 do capítulo 27, mesmo sendo dia, a tripulação não reconheceu a ilha, mas viram uma enseada com praia e consideraram chegar ali e atracar o navio. Mais tarde, descobriram ser a ilha de Malta. Os marinheiros cortaram as âncoras, largando as amarras do leme, literalmente, as amarras dos remos, que serviam como leme, dando direção nas embarcações antigas. Alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou na areia ou no lodo, provavelmente submerso, e apesar da proa, a parte da frente do navio, ficar imobilizada, a popa, parte de trás, se quebrou por causa do vento. Quando os soldados, agindo por conta própria, pretendiam matar os prisioneiros, sabendo que seriam punidos pela lei romana caso alguém escapasse, foram impedidos pelo centurião. Ele então ordenou que os que sabiam nadar saltassem primeiro, enquanto os outros deveriam usar tábuas ou destroços do barco para chegarem até a praia. Assim, tornou-se realidade o cumprimento do objetivo e da promessa de Deus, que todos alcançaram a terra em segurança. No capítulo 28, dos versos 1 a 6, foi uma humanidade singular que os habitantes de Malta demonstraram para com os náufragos, fazendo uma fogueira cedo, logo de manhã, no frio e na chuva. Paulo fez a sua parte juntando um feixe de gravetos, de onde saiu uma víbora expulsa pelo calor. Lucas não fala explicitamente que Paulo foi picado, mas o fato de afirmar que a cobra prendeu-se-lhe à mão e que estava pendente na mão dele parece implicar isso. É certo que os habitantes da ilha acreditavam que ele fora mordido e então concluíram que Paulo era um assassino que, tendo escapado do naufrágio, estava sendo perseguido e envenenado pela deusa Dike, a personificação da justiça e da vingança. Mas enquanto ficavam observando, Paulo sacudiu a víbora no fogo e não inchou e nem caiu morto. Está claro que Lucas se diverte com o fato deles conseguirem mudar de opinião
tão rapidamente, passando a chamá-lo agora de Deus. O povo é tão volúvel que em Listra, Paulo foi adorado como Deus e depois apedrejado, enquanto em Malta foi chamado de um assassino e depois de um Deus. Mas a verdade não estava em nenhum dos extremos. Em vez de ser afogado ou envenenado pela diquê, Paulo fora protegido de ambos os acidentes por Jesus. Nos versos 7 a 10 do capítulo 28, a terra perto da praia pertencia a um homem chamado Públio, a quem Lucas se refere como a principal autoridade da ilha. E esse Públio recebeu em sua casa contra Lucas, provavelmente alguns dos náufragos, não todos os 276. E por 3 dias foi generoso em sua hospitalidade. Enquanto estavam na sua casa, ficaram sabendo que o pai de Públio também estava lá, de cama doente. Paulo o curou de imediato, através da oração e da imposição das mãos. Quando a notícia se espalhou, todos os enfermos da ilha vieram e foram curados. A gratidão dos habitantes da ilha foi expressa através de presentes e suprimentos. Nos versos 11 a 16 do capítulo 28, os náufragos passaram os 3 meses de inverno na ilha, talvez meados de novembro a meados de fevereiro. Então recomeçava a navegação e eles estavam prontos para embarcar no 3º navio, outro barco alexandrino, que havia passado o inverno num dos portos seguros de Malta. Lucas baseia-se novamente em seu diário de bordo e descreve a última parte de sua viagem para Roma, por mar e por terra, em 4 estágios. Primeiro, eles navegaram de Malta rumo ao nordeste, para Siracusa, a capital da Sicília, onde ficaram 3 dias. Depois, navegaram mais para o norte e atracaram em Régio. No dia seguinte, eles continuaram navegando com a ajuda de um vento sul e fizeram um progresso tão excelente que em 2 dias viajaram cerca de 320 quilômetros até Puteoli, no Golfo de Nápoles. Ali passaram uma semana com os irmãos e irmãs em Cristo, provavelmente enquanto Júlio aguardava as instruções finais em relação aos prisioneiros. A 4ª etapa da viagem foi feita por terra e não por mar. Depois de poucos quilômetros, eles devem ter encontrado a famosa Via Ápia, que apontava diretamente para Roma, ao norte. Os cristãos em Roma ouviram de sua chegada e mandaram uma delegação para encontrar Paulo e seus companheiros no caminho. Alguns enfrentaram 50 e poucos quilômetros até 3 Vendas, enquanto outros perseveraram por mais 15 quilômetros até a cidade-mercado, chamado Praça de Ápio. Deve ter sido uma experiência emocionante para Paulo encontrar pessoalmente os primeiros moradores da cidade de seus sonhos e os primeiros membros da igreja a qual ele havia escrito seu grande tratado teológico e ético. Não nos surpreende que ele tenha dado graças a Deus, sentindo-se mais animado ao vê-los. Eles então o acompanharam, seguindo pela Via Ápia, por onde tinham vindo. Quando chegou, Lucas nos conta que Paulo recebeu uma custódia militar, o que lhe permitia viver em sua própria casa, embora permanecesse sob a vigilância de um soldado romano, a quem ficava acorrentado pelo seu pulso direito. Dos versos 17 ao 23 do capítulo 28, sendo coerente com o seu princípio de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, mesmo na capital gentia do mundo, Paulo dirigiu-se primeiro aos judeus. 3 dias depois de sua chegada, ele convocou os líderes judeus para encontrarem-se com ele. O apóstolo enfatizou 3 pontos. Primeiro, ele não fizera nada contra o povo judeu ou seus costumes ancestrais. Em segundo lugar, ele foi preso, entregue aos romanos e interrogado por eles. Mas estes queriam libertá-lo porque nada conseguiram encontrar que justificasse a pena de morte. E em terceiro lugar, foi o fato de os judeus se oporem à sua libertação que o fez apelar para César.
apesar de não ter nada contra o seu próprio povo. Assim, Paulo não tinha feito nada contra os judeus. Os romanos não tinham nada contra Paulo, e ele não tinha nada contra os judeus. Ele havia solicitado a reunião para esclarecer essas coisas. Ele era um judeu fiel em todos os aspectos. Na verdade, estava preso por causa da esperança de Israel, a expectativa messiânica de Israel cumprida em Jesus. Como resposta, os líderes judaicos declararam, de um modo surpreendente, que não haviam recebido nenhuma carta oficial da Judéia e que nenhum visitante judeu havia dito alguma coisa a seu respeito. Eles, porém, queriam aprender mais sobre suas ideias, porque sabiam que a seita nazarena era contestada em toda parte. No dia marcado, os judeus se reuniram na casa de Paulo em grande número. Então, durante todo o dia, da manhã até a tarde, Paulo se concentrou em duas coisas. Primeiro, ele expôs explicando e testemunhando o caráter do reino de Deus e a sua vinda. E segundo, tentou convencê-los a respeito de Jesus, partindo das Escrituras. Isto parece significar que, como em outras ocasiões em que falou a judeus, Paulo demonstrou que era necessário identificar o Jesus histórico com o Cristo bíblico. Dos versos 27 a 28 do capítulo 28, a longa exposição persuasiva de Paulo dividiu a audiência em dois grupos, como muitas vezes antes. Alguns foram convertidos pelo seu raciocínio, outros permaneceram céticos, ou, uma vez que parece indicar uma atitude consciente, recusaram-se a crer. Em outras palavras, ficaram profundamente divididos entre si e começaram a voltar para casa. Mas só depois do resumo de Paulo, cujo tom de desfecho solene não escapou a ninguém. Ele aplicou com ousadia as palavras que o Espírito Santo havia falado aos seus pais nos dias de Isaías e que Jesus, bem como João, havia citado em relação aos seus contemporâneos incrédulos. Essa citação distingue entre ouvir e entender, entre ver e perceber, atribuindo esse não entendimento à decisão deliberada de manterem os corações duros, os ouvidos surdos e os olhos cegos, porque assim não fossem, poderiam ver, ouvir, entender e serem convertidos e salvos. Os judeus rejeitaram o evangelho conscientemente, e Paulo quer que eles saibam que a salvação de Deus foi enviada para os gentios, que ouvirão com ouvidos abertos, enquanto os judeus fecharam os deles. Já por 3 vezes a oposição teimosa dos judeus fizera Paulo voltar-se para os gentios, em Antioquia da Psídia, em Corinto e Éfeso. Agora, pela 4ª vez na capital mundial e de forma mais decisiva ainda, ele o faz novamente. O texto ainda diz que os judeus então saíram, tendo entre si grande contenda. Dos versos 30 a 31 do capítulo 28, por 2 anos inteiros, todos que o procuravam vieram e ouviram enquanto Paulo permaneceu em Roma, em sua própria casa alugada. Provavelmente ele voltou a fazer tendas, a fim de pagar suas contas. Mas quando chegavam as visitas, Paulo deixava o trabalho manual de lado para evangelizar. E sobre o que ele falava? Falava do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras do livro são a expressão com toda intrepidez e sem impedimento. Significa que, apesar da contínua vigilância militar, as autoridades não haviam proibido Paulo de falar. Apesar de sua mão ainda estar presa, sua boca estava livre para Jesus Cristo. Apesar de estar acorrentado, a palavra de Deus não estava. E assim, nós concluímos o livro de Atos e a exposição de hoje. Queridos,
Será que Paulo foi libertado após os 2 anos mencionados por Lucas? É certo que ele esperava por isso. As cartas pastorais escritas por ele dão evidências nesse sentido, pois ele reassumiu suas viagens por mais 2 anos, antes de ser preso novamente, julgado, condenado e executado em 64 depois de Cristo. Então, pôde escrever que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Agora, a próxima geração precisava calçar os seus sapatos e continuar a obra. Assim como o Evangelho de Lucas termina com uma promessa de missão para todas as nações, Atos termina com a promessa de uma missão irradiando para todo o mundo, a partir de Roma. Quando Lucas descreve Paulo pregando com intrepidez e sem impedimento, isso simboliza uma porta aberta, pela qual nós, hoje, precisamos passar. Os Atos dos Apóstolos terminaram há muito tempo, mas os Atos dos discípulos de Jesus Cristo continuarão até o fim do mundo, e a palavra deles vai se espalhar até os confins da terra. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.